Pessoal, antes de mais nada, queria me apresentar a Brasiline. Eu vou desligar minha câmera para poder mostrar meu slide, compartilhar. Quando estiver vendo minha tela, vocês me avisem, por gentileza. Estamos visualizando. Perfeito, então. Antes de mais nada, queria me apresentar. Olá, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Rodrigo Petra, eu sou um profissional da área de tecnologia e cibersegurança. Possuo experiência em projetos e gestão de soluções. Já atuei para algumas empresas como Microsoft, Google, Apple, Accenture, entre outras empresas, digamos assim, grandes. E recentemente aceitei o convite da Brasiline para acompanhar e realizar o crescimento da empresa. Um convite bem desafiador. Tá. Falando um pouco da Brasiline, somos uma referência nacional em cibersegurança. A empresa foi fundada em julho de 2003 por dois jovens profissionais, o Clério e o Cristiano. E desde então ela vem crescendo de forma bem consistente. Nossa sede fica em Vitória, no Espírito Santo, mas nossa atuação é nacional. Hoje temos mais de 1.400 clientes, já entregamos mais de 6.000 projetos e acumulamos mais de 500 cases de sucesso. Dentre as 100 maiores empresas do Brasil, a Brasiline já atendeu pelo menos 15% delas, incluindo companhias listadas na Bolsa e em capital fechado. Nosso crescimento médio anual ultrapassa os 25%, que mostra um pouco de confiança no mercado do nosso trabalho, né? Falando um pouco sobre a história da Brasiline, nossa história é marcada por inovação e parcerias estratégicas. Desde o início, desde os primeiros anos, firmamos parcerias e alianças com grandes fabricantes como a Fortinet, a Microsoft, e ao longo desse tempo a gente está expandindo cada vez mais a nossa atuação. Hoje somos provedor MSSP Premium da Fortinet, o que reforça, né, o nosso compromisso com soluções robustas e escaláveis. Mas, além disso, somos membros da CIS Security Site e MSP Alliance, sem contar que oferecemos serviços de segurança, governança, risco, compliance, tudo baseado na ISO 27001. Mas por que tudo isso é relevante? Vamos lá. Porque o mundo está cada vez mais digital. Isso significa o quê? Mais riscos. O aumento de aplicativos, dispositivos conectados, criptografia de dados já ultrapassa mais de 80%. Criar um cenário super complexo para empresas. E a cibersegurança deixou de ser uma coisa opcional. Hoje, cibersegurança é imperativo dentro da sua estratégia na empresa. E qual é o nosso diferencial? Nosso diferencial é que a gente trabalha em cima de 3 pilares: pessoas, tecnologias e processos. Hoje a gente possui um SOC próprio, com especialistas distribuídos pelo Brasil. Para quê? Para garantir proximidade e agilidade. E não é só sobre tecnologia, é sobre cuidar do negócio dos nossos clientes, garantindo o quê? Continuidade e resiliência. Hoje atendemos empresas de setores críticos, como indústrias, finanças, logística, energia. E isso exige um nível de excelência e maturidade muito grande, que só é possível com experiência e compromisso. Por isso, somos reconhecidos como os principais players nacionais em cibersegurança. Tudo isso aliado com uma equipe extremamente qualificada e certificada. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Brasiline possui mais de 200 certificações de diversos fabricantes, mostrando a preocupação constante em estar atualizada e manter os bons profissionais. Então, para a gente concluir, para não me alongar muito, porque se deixar eu vou falar até o final do dia, quero reforçar que a Brasiline está preparada para os desafios de transformação digital. Nossa missão é bem clara: proteger e cuidar dos negócios dos nossos clientes com soluções completas, escaláveis e alinhadas às demandas do mercado brasileiro. Agora, se você tem dúvida e quer saber um pouco mais sobre a Brasiline, entre em contato com a gente, que a gente vai estar pronto para receber vocês e ajudá-los. Tá? Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Emanuel, da Fortinet, onde vai explicar um pouco mais conceitos. Obrigado. Opa, obrigado, Rodrigo. Agradeço aí também a Brasiline pela oportunidade de mais um espaço na agenda dela e dos clientes dela para poder falar das soluções Fortinet. O Rodrigo já apresentou muito bem a Brasiline, falou um pouquinho das ofertas, falou também da parceria da Brasiline com a Fortinet, que é uma
parceria de longa data. Eu vou falar um pouco sobre alguns produtos que compõem aí o SOC da Brasiline com soluções da Fortinet. Beleza. Só peço que vocês me avisem, né, quando estiverem vendo o meu compartilhamento, para dar início aqui na apresentação. Perfeito, Estamos vendo. Maravilha, vamos lá. Então, a ideia é a gente falar um pouco de como que o nosso Security Fabric e as suas integrações, né, podem trazer benefício aí para a segurança e gerar valor para o negócio aí dos clientes, né, através, obviamente, da oferta aí da Brasiline. Meu nome é Emanuel Souza, eu sou System Engineer na Fortinet, eu estou na Fortinet há uns 5 anos e trabalho muito próximo da Brasiline no desenvolvimento da Brasiline, acompanhando esse desenvolvimento técnico da Brasiline, por isso que é um prazer participar aqui dessas ações em conjunto, né? Eu vou trazer um pouco da Fortinet, um dos slogans da Fortinet é segurança onde quer que você precise, então tem tudo a ver aí com esse tema do webinar, que são integrações, como que a gente pode ganhar mais eficiência dentro das operações de segurança. Um primeiro tema, né, que eu gostaria de assim, trazer, o Rodrigo já falou um pouco dessa questão do perímetro, da borda, da digitalização das empresas, mas é importante a gente entender, até para a gente criar já uma linha de raciocínio para aquilo que a gente vai trazer na apresentação, é que a infraestrutura ela está mais complexa, né, e está mais ampla, e tem mais componentes. Então, quanto mais componentes que a gente tem, obviamente, mais possibilidade de vulnerabilidade, mais pontos para um atacante explorar dentro dessa infraestrutura, né? A TI já não está mais dentro de casa há muitos anos, então a gente tem aqui uma superfície de ataque com vários perímetros, né? Seja o usuário, o dispositivo, a rede em si, né? Que continua sendo um grande aliado aí nessa camada de segurança, e as aplicações, né? Que hoje estão distribuídas aí, principalmente quando a gente fala de SaaS, IaaS, é muito difícil determinar onde que essa aplicação está hospedada, então a gente tem que adotar uma estratégia de segurança que se adeque a essa realidade nova da infraestrutura, né? Não dá para fazer segurança como a gente fazia antigamente, não dá para negligenciar esse ponto, por isso que a gente tem que usar novas tecnologias, novas ferramentas e usar também os provedores de serviços de segurança para ajudar as empresas, né? Entender esse cenário, essa complexidade dessa nova superfície de ataque e também para ir implementando as soluções de segurança e mantendo o ambiente seguro da forma mais adequada, né? Então, entrando um pouco na plataforma da Fortinet, né? Como que a gente consegue olhar para todo esse ecossistema, toda essa amplitude, né, da superfície de ataque digital das empresas e como que a Fortinet propõe de entregar a solução, né, com a sua plataforma, que é o Security Fabric, para proteger essa superfície de ataque, né? Então, a Fortinet ela tem soluções para todos os casos de uso, né? Quando a gente fala de rede, quando a gente fala de dispositivo, a gente fala de nuvem, fala também de como que a gente vai fazer a gestão da segurança desse ambiente, né? Como que a gente protege esse ambiente e mantém esse ambiente seguro, monitorando as camadas de proteção, mas também trazendo uma camada de operações de segurança com foco em detecção e resposta. Mas a gente sabe também que a camada, a infraestrutura de segurança dos clientes não é composta apenas com soluções Fortinet, então a gente tem esse conceito de facilitar a integração ou ter parceiros, né, dentro do nosso ecossistema de parceiros de tecnologia que permite essa integração entre as soluções, sempre com o objetivo de propiciar a criação de uma plataforma de segurança mais eficiente possível, né? Então, a Brasiline também tem diversos outros parceiros de segurança que podem se integrar às nossas soluções para atingir esse objetivo. Mas, falando mais da plataforma de segurança da Fortinet, que é o nosso Security Fabric, nós temos aqui dois pilares, assim, digamos que mais importantes, né, dentro da nossa estratégia de segurança, né?
O primeiro, que é o FortiOS, que é o sistema operacional que está presente em diversos elementos da nossa infraestrutura, o sistema operacional, por exemplo, que roda no nosso Firewall, mas ele também atua nas camadas de conectividade de rede cabeada, rede Wi-Fi. Isso se expande também para esse pilar que a gente chama de Unified SaaS, mas aqui a gente entra com SD-WAN, entra com a nossa solução de SaaS, obviamente, com soluções de segurança em nuvem, né? Então, a gente tem essa convergência de segurança, né? Tanto dos ambientes on-premises quanto dos ambientes também em nuvem, através das capacidades do FortiOS, e traz a camada de visibilidade, de operações de segurança com o nosso Security Fabric, onde a gente traz soluções específicas para cada necessidade, para cada ponto da infraestrutura, para a gente conseguir cobrir todos aqueles pontos, todos aqueles elementos da superfície de ataque digital, mas sempre focando em agilidade na detecção e na resposta para mitigar aquelas ameaças. Entendeu? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses três elementos, digamos assim, durante a apresentação. Vamos falar também bastante sobre IA, né? Como que a gente pode, a IA pode ser um aliado do MSS, aliado do SOC, para tornar os ambientes dos clientes mais seguros, usando, obviamente, a estratégia da Fortinet. Então, aqui são slides que expande um pouquinho o nosso portfólio em cada uma daquelas torres. A ideia aqui não vai ser ficar falando muito de cada produto individual. Eu peguei alguns produtos para a gente conversar. Então, a gente vai falar um pouco de perímetro, vai falar um pouco de como que essa proteção de perímetro evoluiu, e depois também de como que a gente pode adotar uma estratégia de security operations ou de SOC, de monitoramento, de visibilidade, para poder proteger a empresa contra as ameaças mais avançadas, digamos assim. Então, eu trouxe aqui essa visão, por exemplo, do CSF do NIST, né, o Cyber Security Framework, cruzando com o portfólio da Fortinet, para também mostrar para vocês, não é só o Security Fabric, é muito fácil a Fortinet falar que o Security Fabric endereça as capacidades que eu preciso de segurança. Então, aqui esse slide traz um paralelo, né, das camadas aqui propostas pelo CSF, que é de identificação, proteção, detecção e resposta, cruzada com o nosso portfólio. Obviamente aqui não estão todas as soluções, mas usando aqui a temática aqui do webinar, por exemplo, a gente foca muito em proteção. Isso é importantíssimo, ter uma estratégia de segurança onde a gente consiga proteger os principais perímetros, os pontos mais vulneráveis, ou os vetores de ataque mais utilizados pelos atacantes, né? Então, nessa proposta de proteção, né, é importante, por exemplo, né, só para citar, a gente ter uma estratégia de perímetro aderente à necessidade da empresa, aderente à superfície de ataque atual, onde a gente tem ambientes distribuídos, tem ambientes de nuvem, tem vários ambientes on-premise com necessidade de segmentação. A gente tem que olhar também um perímetro muito importante, que é o perímetro de aplicação web, aquilo que está publicado para o mundo. Então, a gente precisa de uma camada de segurança específica para esse tipo de perímetro. O outro perímetro, que é um dos vetores de ataque mais explorados pelos atacantes, que é o perímetro de e-mail, né? Então, trabalhar uma proteção de e-mail eficiente, e não simplesmente confiar a proteção desse perímetro, que é tão importante. Eu falo sempre nas minhas apresentações, é a forma mais fácil do atacante chegar até o usuário, simplesmente mandando e-mail de phishing, mandando e-mail com anexo, com link malicioso. E se a proteção desse perímetro não tivesse bem feita, o atacante ele vai sempre chegar naquele usuário que a gente sabe, infelizmente, nem sempre tem toda a conscientização de segurança, tem toda a capacidade de identificar o que é um ataque e o que é um e-mail legítimo, né? Até porque os ataques de phishing, os ataques de comprometimento de identidade de negócio, usando esse vetor que é o e-mail, eles são bastante sofisticados. Então, se a empresa também não tem uma preocupação com esse perímetro, tanto com a tecnologia que vai barrar, e vai identificar e barrar esse tipo de ataque, mas também treinar, capacitar
o lado humano, né, endereçar esse fator humano para evitar que o usuário ele caia nesse tipo de estratégia, ela acaba tendo um ponto muito vulnerável dentro do ambiente dela, porque, de novo, na minha visão, a forma mais fácil que o atacante tem de iniciar aí um ataque, né? Isso tem estatísticas aí que comprovam isso, né? Que o e-mail é um dos principais vetores. E pensando nessa situação, beleza, para o atacante chegar num usuário, basta ele enviar um e-mail e nem sempre existe uma ferramenta de proteção que vai identificar esse ataque, ou o usuário ele não tem essa capacidade de identificar isso com toda clareza para poder reportar para o time de segurança, para poder deletar, para não interagir com essa ameaça que chegou na caixa de e-mail dele, a gente também tem que preocupar em ter, dentro dessa nossa estratégia de proteção, uma plataforma de proteção de endpoint, de detecção e resposta avançada, para poder neutralizar ou para poder prover telemetria quando algo de errado estiver acontecendo no ambiente. Aí a gente começa a sair dessa camada, beleza, de proteção, né? Então, protegemos nossa infraestrutura contra os principais vetores de ataque. Então, deixa eu pensar também em como que eu posso detectar e responder caso o atacante consiga ou consiga burlar ou consiga entrar no ambiente por um outro método. Então, a infraestrutura tem que ser resiliente, tem que ter capacidade de detecção e resposta caso ocorra alguma falha ou o atacante consiga burlar essa camada de proteção de forma eficiente. Eu não vou passar aqui por todos os produtos, eu peguei alguns produtos para comentar e também para a gente ir já entrando nessa sintonia da necessidade de proteção, mas também na necessidade de detecção de resposta. E durante a apresentação a gente vai explorando esses temas, esses assuntos, falando de algumas soluções específicas que, por exemplo, são ofertas também aí dentro da infraestrutura da Brasiline. Começando pela parte de perímetro, né? Então, a gente falou muito, a gente foca muito na questão do firewall e é legal ver como que essa oferta de proteção de perímetro da Fortinet evoluiu e vem evoluindo com o passar dos anos, justamente para poder endereçar essas novas necessidades de proteção que as infraestruturas possuem, né? Então, desde lá do passado, onde a Fortinet veio com o conceito de firewall, evoluiu para o NGFW e veio agregando, por exemplo, uma função que é muito quando a gente está falando de integrações que geram valor, né? Então, essa integração de segurança com rede é fundamental dentro de uma arquitetura de segurança. Então, na plataforma da Fortinet, a gente traz essa gestão do firewall junto com a gestão das redes cabeadas e rede Wi-Fi dentro da única plataforma que é o FortiOS. Então, toda a gestão é feita dentro do firewall. Isso facilita demais a administração dos ambientes, traz uma visibilidade, digamos que fim a fim, então o perímetro externo e o perímetro interno dentro de uma única plataforma. A gente também trouxe para dentro do FortiOS, para dentro do firewall, a capacidade de fazer essa integração entre sites remotos usando o SD-WAN. Esse foi um ponto, digamos, que impulsionou muito as implementações da Fortinet com um conceito não só de SD-WAN, né? Então, mas o SD-WAN seguro, né? Então, essa jornada de segurança, a gente, para todas as nossas soluções, a gente, cara, é LAN, mas não é só LAN, é rede segura, é o SD-WAN, é o SD-WAN seguro, porque a Fortinet tem esse compromisso de tornar os ambientes empresariais mais seguros. Mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de SaaS e ZTNA, que são conceitos não tão novos, mas também não tão antigos quanto o SD-WAN e o NGFW, mas que vieram também com essa proposta de trazer integração e trazer também uma visibilidade e uma proteção maior, principalmente para aqueles usuários ou sites remotos. Então, a Fortinet, nossa plataforma de SaaS também é baseada no nosso FortiGate, no FortiOS,
e o nosso firewall, também a nossa solução de SaaS, trazem o conceito aí de ZTNA para garantir, né, não só a proteção de rede, mas também uma visibilidade do usuário que está acessando o ambiente, qual que é o contexto, qual que é o dispositivo, qual que é a identidade, para garantir que esse acesso remoto às aplicações privadas ou esse acesso remoto, esse acesso à internet, né, seja feita com uma segurança e com uma visibilidade similar que o usuário teria se ele estivesse dentro de um ambiente protegido, né? Isso, obviamente, em termos práticos, né? Como é que isso gera valor? Aumenta o retorno de investimento, porque, cara, eu tenho uma plataforma mais concisa, eu tenho uma plataforma mais eficiente, com menos licenciamento e com mais capacidades, né? Então, mais integrada, com mais possibilidade de automação e menos complexidade. Isso, obviamente, se traduz numa redução de ameaças, meu ambiente ele fica mais eficiente, ele fica mais capaz, tem uma visibilidade maior para poder identificar e neutralizar as ameaças e diminui bastante aí o esforço para gerenciar esse ambiente. Então, você ganha também isso em eficiência operacional. Só ilustrando um pouco por que o papel do firewall evoluiu, né? Então, eu já comentei isso nos slides iniciais, mas a gente saiu desse papel do firewall que a função dele era proteção do perímetro externo, simplesmente, para fazer todos os controles que são inerentes do firewall, que continuam sendo necessários. Então, a gente tem que separar aquilo que é confiável ou não confiável, tem que prevenir acessos autorizados, não autorizados e permitir apenas os autorizados, controlar todo o tráfego de rede através da visibilidade e capacidade de identificar aplicações, usuários, separar aquilo que é malicioso daquilo que é desejável dentro do ambiente, prover esse acesso remoto, uma vez que ele está lá no perímetro, é o ponto onde o usuário remoto vai poder se conectar, se autenticar para poder fazer esse acesso interno a partir de uma rede remota. Então, esse papel dele, de firewall, digamos, para proteger o perímetro, beleza, ele continua. Mas a questão é que hoje nós temos múltiplos perímetros, né? Nós temos vários ambientes que têm essa necessidade de proteção de perímetro. Então, isso vale tanto para o perímetro externo, mas a gente, trazendo o conceito de Zero Trust, a gente tem que monitorar tudo e a permissão, né, a confiança implícita não existe mais. A gente só deve, né, na verdade, permitir aquilo que a gente tem visibilidade, aquilo que a gente consegue checar a procedência. Então, daí nasce a necessidade da gente ter esse controle de perímetro em múltiplos locais, né? Então, seja ambientes físicos ou ambientes virtuais, existe essa necessidade de posicionamento do firewall para poder fazer a proteção. E o que muitas empresas acabam fazendo, muitos clientes acabam adotando soluções para cada tipo de necessidade, e a gente não está falando aqui de outras soluções, está falando aqui especificamente de solução de perímetro, mas essa solução de perímetro traz uma série de outras soluções juntas, que quando a gente começa a trabalhar com soluções, produtos pontuais, essa complexidade vai cada vez aumentando mais, porque a gente começa a ter a necessidade de trabalhar com várias plataformas de analytics ou várias plataformas de gestão. O time tem que ter mais conhecimento de mais tecnologias. Aí depois vem a dificuldade de integração e correlação desses incidentes para a gente ter uma detecção e resposta eficiente. Então, ter em mente que, beleza, eu tenho vários perímetros para poder monitorar, para poder segmentar, mas eu preciso fazer isso de forma consistente, eu preciso fazer isso de forma integrada e de forma que eu consiga automatizar a detecção, a resposta, a configuração para ter eficiência eficiência operacional. Então, por isso que o Gartner tem hoje um quadrante de Hybrid Mesh Firewall, que é justamente um quadrante para posicionar esses vendors que têm essa solução que se adequa ou que consegue atender as necessidades de proteção de perímetro das empresas atuais, né? E continuando nessa linha de evolução aqui da necessidade ou da proteção de perímetro, não tem como a gente não falar
da solução de SaaS, né? Então, a gente, dentro da Fortinet, a gente fala aqui que o SaaS é uma terceira era da evolução da proteção de perímetro, que a gente vem daquele conceito que eu citei anteriormente. Beleza, a gente tem que proteger múltiplos perímetros porque a empresa hoje está distribuída. Mas faz todo sentido também, uma vez que os dados estão distribuídos, as aplicações estão distribuídas, a gente proteger o meio por onde esses dados de acesso a esses ambientes acontecem, né? Então, faz sentido a gente levar também a segurança para o caminho entre o usuário e a aplicação. Aí daí nasce esse conceito de SaaS, que é um conceito, conforme o Gartner define, que é o SSE tradicional, que são serviços de segurança entregues na nuvem, ou Security Access Services Edge, onde a gente tem lá as soluções de CAD, Secure Web Gateway, VPN, Firewall como serviço, entre outras soluções, junto com o conceito de SD-WAN, que está mais ligado a essa questão de integração de redes, né? Então, a gente traz toda a integração desse ambiente físico, ou seja, um ambiente de perímetro, né? Presente em cloud pública, por exemplo, com essas soluções que eram entregues num SSE tradicional. Então, esse é o conceito do SaaS e nada mais é que eu trazer a solução de segurança de perímetro que eu tinha dentro de casa para dentro de uma nuvem como serviço para poder proteger principalmente esses casos onde o usuário ele vai acessar uma aplicação que está na internet ou está hospedada em algum data center ou é um SaaS de forma mais eficiente tendo um ponto centralizador para poder fazer essa proteção. Então, aqui é só um pouco mais sobre a abordagem, digamos que híbrida, né, de proteção, onde a gente combina todas essas capacidades, seja de perímetro físico, virtual, com a solução como serviço, que é o SaaS. Eu não vou me estender mais dentro para falar em detalhes da solução de SaaS da Fortinet, mas só para a gente, é importante a gente ter essa visão que o SaaS também é importante que ele se integre dentro dessa estratégia de proteção para poder a gente conseguir ter um ambiente, né, onde a gente consiga, de novo, a integração e automação para detecção e resposta, né, porque a proteção fica a cargo das soluções aí de perímetro, seja o firewall físico, virtual ou um firewall como serviço, que é o caso, um dos casos de uso endereçados pelo SaaS. Então, tudo isso que eu comentei, a gente volta de novo para o FortiOS. Então, a ideia é só trazer uma visão do quanto que a solução da Fortinet traz esses benefícios, né, todos integrados dentro de uma única plataforma, dentro de um único sistema operacional. Então, tudo isso faz parte da plataforma da Fortinet, que a Brasiline já trabalha aí há vários anos e consegue entregar como serviço aí, com maestria para vocês. Só para exemplificar aqui também e mostrar o tanto que essa estratégia da Fortinet tem dado certo, eu trouxe aqui 4 quadrantes aqui do Gartner, onde ele avalia soluções que estão relacionadas com esse primeiro tema, com esse primeiro bloco aqui da nossa apresentação, onde ele avalia soluções de firewall, soluções de SD-WAN, soluções de acesso, seja com fio ou sem fio, e também plataformas de SaaS. A Fortinet está no quadrante de líder de todos de todas essas avaliações. Ela é o único que consegue estar presente em posição de liderança e tem soluções para endereçar todos esses casos de uso. E isso é só mais uma prova que a Fortinet está no caminho certo e vem se esforçando para entregar uma plataforma de segurança para endereçar esses casos de uso, principalmente aqui a gente está falando especificamente de network security. Né? Aí, fechando esse primeiro bloco, né, passando para a segunda parte da apresentação, vamos lá, né? Temos proteção, temos aí possibilidade de implementar uma segurança de perímetro
atendendo, né, as várias necessidades, né, atuais aí das empresas, mas, conforme eu disse anteriormente, não adianta nada só ter a proteção se eu não consigo ter visibilidade, resposta, orquestração, monitorar todo esse ambiente, até para poder identificar, teve alguma falha aí na camada de proteção. Às vezes tem até a proteção lá, mas por um erro de processo, teve uma permissão a mais, ou teve um sistema que está vulnerável e não estava protegido da forma correta, com, por exemplo, uma solução de perímetro, ou foi utilizada a solução de proteção errada para proteger um sistema que está exposto e vulnerável. Então, a gente precisa conectar toda essa camada de proteção. Eu falei do Fire, mas lá no início eu falei também de e-mail, necessidade de proteger o endpoint, necessidade de proteger as camadas de aplicação, né, aquilo que está publicado. Como é que a gente também pluga toda essa plataforma dentro de uma arquitetura de operações de segurança para permitir essa visibilidade, resposta e orquestração, e não tem como não falar de IA atualmente, quando a gente fala aqui de cibersegurança. Então, vou trazer um pouco também da visão para vocês de como que a Fortinet pode usar a IA para poder fazer toda essa parte para ajudar nessas rotinas do SOC, né? Trazendo de novo, né, o framework do NIST, né, do CSF, só para dar uma passada rápida de alguns elementos da plataforma de operações de segurança da Fortinet. Então, a gente, voltando naquela trilha lá do CSF, do início ao fim das disciplinas lá do CSF, nós temos soluções. Eu vou falar um pouco daquelas que eu não comentei no slide anterior, por exemplo, para identificar, né? A Fortinet, ela tem, por exemplo, uma solução chamada FortiRecon, que é uma solução de DRP que ajuda a trazer a visibilidade, né, externa da superfície de ataque digital da empresa. Então, vai te ajudar a identificar assets expostos, aquilo que pode ter alguma vulnerabilidade, ou um eventual vazamento, um comprometimento de marca, um vazamento, por exemplo, de alguma informação que está sendo comercializada na Dark Web. Então, ela vai te ajudar a identificar pontos vulneráveis ou comprometimentos o quanto antes para que esse comprometimento ou que essa vulnerabilidade seja corrigida antes, por exemplo, que um atacante utilize aí para poder dar início numa campanha de ataque, né? Então, olhando aqui para algumas das principais áreas aqui dentro da empresa, seja a superfície de ataque, infraestrutura, aplicações, e-mail, redes, endpoints, e conforme eu já comentei, a Fortinet vem trazendo uma série de outras ferramentas, né? Então, quando a gente fala de proteção desses elementos de infraestrutura e a ideia é que a gente fala mais de detecção e resposta, a Fortinet ela vai trazendo soluções pontuais para cada caso de uso. Então, seja um EDR para proteger um endpoint, nossas soluções de proteção de e-mail, seja gateway de e-mail, ou aquela solução, a solução que vai trazer visibilidade, principalmente para aqueles clientes que utilizam Google Workspace, Office 365 e tem problemas ou falta de visibilidade se o ambiente dele está seguro ou não, né? Esse ambiente de troca de e-mails. Então, a Fortinet tem essa solução também. Olhando para a rede, beleza, nós segmentamos, o Firewall traz uma visibilidade, mas é importante também a gente monitorar aquilo que está atrás ou por dentro dos perímetros que foram criados aí com a segmentação de firewall. Aí entram soluções como o NDR, o FortiDetector, que vão ajudar na detecção e resposta dentro dessa camada de rede. Sem contar também com a parte de aplicação, que eu já comentei, que é um perímetro também que geralmente está exposto, porque as aplicações precisam estar publicadas, mas a gente também precisa de ter um olhar de segurança para poder também, uma vez detectando uma ameaça, a gente consiga fazer a resposta e a recuperação desse ambiente, né? Então, a gente tem aqui várias soluções para resposta, o SOAR, tem o XDR, tem o FortiAnalyzer, que eu vou comentar também, o FortiAnalyzer, que é uma solução
bastante estratégico hoje dentro do portfólio da Fortinet, porque ela traz funções de CIEM, traz funções de SOAR, além das funções tradicionais que todos os clientes conhecem, que é de relatório, log, um correlacionamento, de analytics e correlacionamento de eventos, né? Então, vou focar bastante no Analyzer e como que ele é uma solução que vários clientes possuem, mas poucos clientes exploram todo o potencial do Analyzer como uma ferramenta de operação de segurança, né? Com relação aos desafios das equipes de segurança, acho que não tem nada de novo. O Rodrigo até já trouxe uma introdução também, eu já falei um pouco. O foco é o quê? É a gente entender como que a gente consegue ser mais eficiente, consegue trazer mais eficiência de segurança frente ao cenário atual e fugir, né, da complexidade, da morosidade na detecção e resposta, que geralmente acaba acontecendo quando os clientes, as organizações têm esse tipo de solução, de ferramenta. O problema não é ter muitas ferramentas, o problema acho que a gente tem que ter ferramentas dentro daquilo que é necessário, dentro daquilo que é preciso para cada tipo de ambiente. Então, não tem receita de bolo, cada ambiente a gente precisa de identificar, né, qual que é a estratégia de segurança, quais são as prioridades de segurança, e a Fortinet e a Brasiline estão aqui para poder ajudar vocês nesse ponto, né? Mas a ideia aqui é que a gente precisa de tornar todo esse ecossistema, todo esse cenário mais eficiente e mais, digamos que, resiliente contra as ameaças. Aí entra de novo o conceito de plataforma, agora falando da plataforma de SOC da Fortinet. Então, a gente tem algumas necessidades que a gente precisa atender para poder ter essa plataforma eficiente, né? Então, quando a gente fala de SOC unificado, é quando a gente consegue consolidar os dados das ferramentas, os fluxos de trabalhos, criar uma plataforma para poder diminuir esses silos, né, pelo menos, e otimizar as operações. Nesse contexto, o uso de IA, seja para ajudar na detecção ou para ajudar no trabalho do dia a dia do SOC, isso é um caminho sem volta, é algo que gera muito valor, né? Não adianta a gente tentar se proteger, por exemplo, com contra-ataques que são gerados através de IA, se a gente não usar IA também para desenvolver as camadas de segurança. E, por último, fazer a automação do processo de detecção e resposta, que é algo que eu já comentei também. Então, voltando na questão da plataforma e falando de novo da importância de alguns elementos da plataforma da Fortinet, então já citei endpoint, proteção de dados, superfície de ataque, nuvem, e-mail, rede. A Fortinet ela traz esse papel da inteligência artificial dentro das ferramentas para poder ajudar nesse ganho de eficiência aqui do SOC, né? Então, aqui só mais um slide para ilustrar. Hoje, a Fortinet tem a sua ferramenta de IA, que é o que a gente chama de FortiAI, assiste dentro de mais de 20 soluções que vão ajudar aí o MSS da Brasiline, por exemplo, para otimização aí da gestão de segurança do ambiente aí de vocês, clientes. Tá? E é importante lembrar também que a Fortinet já há mais de 10 anos, há 15 anos, mais de 15 anos, utiliza IA para poder pegar a telemetria, pegar as informações que ela coleta dos firewalls e também das alianças que ela tem com outros centros de segurança, para transformar isso em capacidade de defesa dentro da sua plataforma do Security Fabric. Então, isso já é algo que faz parte do DNA, do ecossistema da Fortinet, mas vale a pena destacar que a gente não usa IA simplesmente para poder automatizar as rotinas de segurança, mas também para gerar soluções de segurança, assinaturas, inteligência de segurança para os ambientes. Falando um pouco, né, sobre, beleza, como que é composto aí o coração, né, o core dessa plataforma
de SOC, né? Então, o que uma equipe de segurança precisa hoje? Digamos que aqui o funcionamento básico, né? É um data lake para receber esses eventos, os logs, a telemetria de diversos dispositivos. Então, a gente tem essa coleta. A gente tem a parte, uma vez que a gente coletou as informações, a gente tem que conseguir fazer detecção para poder identificar os ataques mais óbvios, mas também aqueles mais avançados. Uma vez que a gente consegue detectar, trazer automação junto com a inteligência contra ameaça, para a gente enriquecer, ter mais contexto, identificar melhor a extensão daquela ameaça. E o uso de IA hoje também é fundamental para a equipe de segurança, para a gente tomar ações mais rápidas ou tomar ações mais otimizadas ou trazer um contexto de segurança melhor para os analistas, né? E tudo isso é possível, principalmente essa telemetria, principalmente o posicionamento de soluções de segurança que vão alimentar essa camada de SOC. É importante também que estejam assim, posicionados. Não adianta nada eu ter uma baita ferramenta de SOC se eu não tenho as camadas de segurança necessárias para poder gerar essa telemetria, gerar eventos de detecção e ajudar na resposta. Então, aí entre os outros elementos da infraestrutura que eu já comentei também. Nesse contexto, o FortiAnalyzer é uma ferramenta que tem todas essas capacidades. Então, ela é alimentada com o Threat Intel aí do nosso FortiGuard, recebe logs de soluções Fortinet, né? E também pode receber alertas já mais elaborados de outras ferramentas de detecção, né? Lembrando que o Analyzer é uma ferramenta de detecção também que correlaciona, mas ela pode receber logs, por exemplo, de EDR, de MDR, de outras soluções, e construindo o conceito de XDR, né? Então, a gente vai fazer uma detecção, uma resposta estendida, olhando logs aí de várias soluções. E também, uma dúvida que todo mundo tem, com relação à plataforma, que o FortiAnalyzer ele não é uma solução hoje, né, que só recebe logs de produtos Fortinet. Hoje a gente recebe logs de uma série de dispositivos de terceiros, justamente para ajudar no posicionamento do Analyzer como essa solução, digamos que uma plataforma rápida, né, onde a gente consegue transformar uma solução que muitos clientes têm dentro de casa em uma solução aí de SOC com capacidades avançadas, né? Então, quando a gente fala aí de, por exemplo, receber logs de terceiros, né, isso não é simplesmente a Fortinet não recebe esses logs, né? Dentro do FortiAnalyzer, a gente tem aqui pacotes de conteúdos que são atualizados aí constantemente, onde a gente vem com a capacidade de identificar esses logs, mas também vem com a capacidade de correlacionar esses logs para poder identificar a presença de ameaças, né? Então, isso faz parte aí do FortiAnalyzer, da capacidade daquele conceito de data lake para a gente fazer essa identificação e uma posterior automação de resposta através dos conectores que o FortiAnalyzer tem com produtos Fortinet e com outros produtos também. Então, a gente junta os dois mundos, né? O mundo de SOC, o mundo de CIEM com o mundo de SOAR, num produto fácil de implementar, fácil de gerir e que entrega bastante valor aí para os nossos clientes. Para ilustrar, né, todo esse cenário aqui de integração e tudo mais, can you help me to fully investigate this incident? Vídeo, né, uma apresentação. Sure, let me start the investigation. A gente ilustra como que a gente pode usar o FortiAI para poder fazer uma investigação do incidente, usando integração com outras ferramentas que a gente tem no nosso sistema. Então, deixa eu até pausar aqui e só para vocês entenderem o contexto, né? Ele está dentro aqui do FortiManager e está integrado com o FortiAnalyzer e a IA identificou o incidente, o analista só perguntou: você pode me ajudar a investigar esse incidente?
está fazendo a Incident análise, summary. depois com calma The a gente slowness vai was due to a Monero analisando miner a ação a C2 ação connection. daquilo Attacker used a brute force daquilo que login foi to access feito, the né? server and spread to other endpoints. Dentro dessa Recommendations. interação Quarantine do infected analista systems. com 2. Block a malicious traffic. ferramenta 3. aqui de Enforce IA, multiple desde factor a análise authentication. básica 4. até Patch the vulnerable as systems. opções aí de resposta àquele incidente. Tá? Então, não se preocupem se não deu para pegar, porque a gente vai passar aqui ponto a ponto. Né? Então, o primeiro Sure, let me passo start the é o quê? Né? O investigation. analista, dentro da ferramenta, ele pediu um apoio para poder identificar, da IA para poder identificar um determinado incidente, né? Um incidente que foi identificado, que, por exemplo, um incidente, digamos, que de NOC, que é lentidão em um determinado dispositivo da rede, e como que é uma informação, digamos, de monitoramento de performance pode nos trazer insights aí de um evento de segurança. Então, o primeiro passo, né, identificou qual foi o IP de origem e viu que é um IP privado. Uma primeira ação, deixa eu reunir mais informação sobre esse asset. Então, ele pesquisou sobre esse endpoint dentro da nossa plataforma de gestão de endpoints, que tem app também, que traz a visão também de telemetria do endpoint, vulnerabilidades, e ele rodou lá, trouxe uma coleta de processos desse IP e identificou, por exemplo, que deixa eu avançar aqui. Exato, identificou que esse dispositivo ele estava com um processo não usual que estava consumindo grande parte do recurso do sistema. Identificou também que esse processo estava fazendo comunicação com o IP externo, que poderia ser um canal de comunicação com uma central do atacante, um canal de command control. O que a gente tem? Qual que é o próximo passo dentro do processo de threat intel? Cara, deixa eu ver que IP que é esse, quem que é esse elemento externo que está comunicando com um dispositivo interno meu. Nesse caso, a gente pode também, com a integração com a nossa plataforma de Threat Intelligence, o Threat Chip, para buscar mais informações sobre esse IP externo. Né? Então, foi feita essa consulta e foi identificado que esse IP está relacionado a um tipo de ameaça, que é um cryptomining, que é um tipo de ameaça que é o Monero cryptomining, que tem essa cara que já utilizou ou é sabido, né, foi identificado que utiliza esse IP para poder fazer as campanhas, para poder fazer as ações maliciosas. Então, isso foi identificado. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que correlacionar os incidentes dentro do Forte Analyzer, que é o Data Lake, para saber se outros elementos dentro da minha infraestrutura foram comprometidos também ou infectados. Então, ele faz essa consulta, identifica que outros elementos da rede comunicaram. Então, a gente tem aqui um indicador que a gente chama de outbreak, ou seja, eu tenho um processo de ataque, eu tenho uma infecção mais severa dentro do meu ambiente, eu preciso investigar isso melhor para poder tomar as ações aí de remediação, para poder neutralizar essa ameaça. Né? Então, qual que é o quinto passo? Né? Ele identificou também que, além de ter mais dispositivos infectados, ele identificou uma tentativa de brute force nesse servidor, algo não usual, e que teve o brute force via SSH e que, dentro dessa técnica de brute force, ele conseguiu um acesso. Então, pode ter sido indicativo de como que o atacante conseguiu esse primeiro acesso dentro da empresa e, a partir daí, com base nessa correlação, ele conseguiu ir infectando outros elementos dentro do ambiente. The Então, slowness was due to a Monero miner C2 connection. Attacker used a brute force login to access the server and spread to other endpoints. Recommendations. Quarantine infected systems. 2. Block malicious traffic. 3. Enforce multiple factor authentication. 4. Patch the vulnerable systems. De proteção de perímetro, implementar a camada de múltiplo fator de autenticação para se proteger contra essas tentativas de brute force e, mais importante de tudo também,
verificar as vulnerabilidades nesses hosts envolvidos e fazer a aplicação de patch, né? Então, isso aqui foi só um caso prático de como que a gente pode usar o FortiAI. Então, a gente é uma ferramenta que a Fortinet trouxe para dentro dos produtos para poder agilizar e aumentar a eficiência dos MSS, dos SOCs, das operações de segurança dos ambientes. Então, vai desde da triagem, da identificação, enriquecimento dos ataques. A gente tem playbooks que podem ser disparados automaticamente, né, para tomar essas ações de investigação e também resposta. E também fazer o threat hunt, né? Então, coletar todas essas informações sobre um incidente, trazer essas informações de forma, digamos que mais consolidada para os atacantes, para os operadores, correlacionar isso com, por exemplo, as técnicas e táticas lá do ATT-CK do MITRE e transformar um evento, um incidente simples em ação de resposta, em ação que pode ser utilizada para poder ajudar aí no ganho de eficiência, né? Então, para fechar, a ideia é que, assim, somando as capacidades, né, de serviço da Brasiline com os produtos e soluções da Fortinet, a gente tem aqui uma série de benefícios para a operação dos clientes, considerando todo o ciclo de vida aí de segurança, todos os perímetros e as necessidades de segurança aí das empresas nesse cenário, digamos que de multiperímetro, né? Então, no final, acho que para o valor para vocês, clientes, que é tranquilidade para os negócios, porque a segurança de vocês está em boas mãos, digamos assim. Eu volto a palavra agora para o Rodrigo, para a gente fazer o fechamento. E deixa eu pegar aqui o Rodrigo. Oi, Manuel. Tudo bem? Na realidade, a gente vai passar a palavra agora para o Luiz. Para o Luiz, perdão. Um dos sócios aqui da Brasiline, e ele vai falar um pouco, só para fazer o contexto e fechar a nossa participação. Luiz, maravilha. É com você. Bom dia a todos. Olá. Obrigado, Manuel, pela excelente apresentação, agregou bastante valor aí para a gente, de uma maneira geral. Vou só contextualizar um pouquinho, a Fortinet traz todos esses produtos, de uma maneira geral, sempre automatizando, focando na entrega dos serviços de menor qualidade, usando inteligência artificial, usando os melhores recursos, otimizando os seus produtos. E a Brasiline vem como um parceiro MSSP para fazer essa entrega da melhor maneira, para que você tenha essa visibilidade e essa tranquilidade que o Manuel citou, que é muito importante. Por isso a gente conta com essa operação de maneira geral 24/7. Então, a Brasiline consegue oferecer para os clientes toda a operação de SOC como serviço, e desse modo a gente consegue agregar todas as soluções da Fortinet, assim também como soluções de outros parceiros, tá? De uma maneira geral. Então a gente consegue entregar o hardware, o software, a implementação, o gerenciamento e o acompanhamento da engenharia durante 24/7, detecções de resposta a incidente 24/7, isso com relatórios, transparência e comunicação contínua com os clientes, de uma maneira geral, com apresentações recorrentes, com reuniões recorrentes, relatórios recorrentes nessa linha. Então, conte com a Brasiline para esse... Obrigado, Petra, pela apresentação. Então, conte com a Brasiline para essa finalidade. Conte com a gente para essa melhor entrega. O nosso time técnico de especialistas, como o Petra falou no início, vai estar 100% à disposição para apoiar todos os nossos clientes, para auxiliar eles em todos os casos e para dar essa tranquilidade e esse controle, tá? Eu gostaria de agradecer a todos a presença, por dedicar esse tempo aqui, e precisando de qualquer coisa, só acionar a gente. Eu vou validar se tem alguma pergunta aqui para a gente também. Caso tenha, pode mandar aí. Ou não, a gente deixa também o canal da Brasiline sempre aberto aí, caso vocês queiram posteriormente, pode estar acionando a gente aqui.
Com relação às perguntas, eu vi aqui que acho que teve mais um informativo do que uma pergunta, né? O Luan falou sobre o som do vídeo, estava um pouco alto, estava sobrepondo, mas acho que eu vi na apresentação do manual. Caso alguém tenha mais alguma pergunta ou alguma dúvida ou ponderação, a gente pode estar liberando aqui o microfone também para falar, ou pode estar falando via chat. Lembrando que essa apresentação depois vai estar disponível nos nossos canais, tá? No YouTube, para que ela possa ser revista e assistida por todos aí. Só até sobre a comentário do Aluan. Ô, Luan, se tiver, não tiver ficado claro, acho que tem um som no slide, procura a Brasiline, a gente depois bate um papo sobre aquilo que foi demonstrado. Não sei se depois dos slides sequentes, quando a gente fez a explicação, né, daquilo que estava naquele primeiro vídeo com o som, se deu para endereçar ao entendimento do cenário, mas se tiver ficado qualquer dúvida, fica à vontade para perguntar ou procurar a Brasiline. A gente está à disposição aí para poder esclarecer todas as dúvidas. Tá? Pessoal, agradecemos demais a participação de todos vocês. Caso tenham dúvidas, eu vou deixar aqui compartilhado nossos contatos, tanto da Brasiline quanto da Fortinet. E o que vocês precisarem podem contar conosco e com o nosso apoio. Tenham um excelente dia.